Glória a Deus, aleluia. Saúde a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia do Senhor aqui em Mateus 8, Mateus capítulo 8, versículo 5 em seguinte, que fala a respeito de um homem, um centurião. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluia. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus respondeu, disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize-lhe somente uma palavra, e o meu criado sararás. Pois também sou homem sob autoridade, e tenho soldados a minha ordens. E digo-lhe a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Glória a Deus, aleluia. Que palavra bonita, né, meus irmãos? Aqui a Bíblia vem falando a respeito de um centurião, que um homem a qual ele tinha autoridade, um homem a qual ele tinha soldados às suas ordens, ele tinha criado, era um homem que podia, dizia faz isto, e os seus soldados faziam, porque ele tinha autoridade. E ele se encontrou em um determinado momento que o seu criado estava doente, estava paralítico e, como diz a Bíblia, violentadamente perturbado. E ele não encontrou nenhuma solução para isso, e certamente ele ouviu falar de Jesus, o Nazareno, o Jesus que curava, o Jesus que salvava, o Jesus que libertava, o Jesus que podia dar uma solução para todos os seus problemas. E ele já não tendo mais uma solução, mais uma saída pelo seu criado que estava nessa situação, ele foi até Jesus e disse a Jesus que o seu criado estava paralítico e violentadamente perturbado. E Jesus olhou para ele e disse: Eu irei até lá e o sararei, darei saúde a ele. E ele disse, reconhecendo em si, falou assim: Mas Senhor, não sou digno. Provavelmente ele pensou, não sou digno de tê-lo em casa. Aí ele falou assim: Senhor, eu não sou digno. Não sou digno de tê-lo embaixo do meu telhado. Diz somente uma ordem, somente uma palavra, e ele sarará. Porque eu tenho soldados, eu digo a ele, eu sou um homem de autoridade, eu digo ao meu soldado, vai daqui para lá, e ele vai. Eu digo ao outro que vem, e ele vem. Eu digo ao meu criado, faz isso, e ele faz. Então se o Senhor disser uma palavra só, Senhor, e ele vai ficar sarado. E Jesus olhou para os seus discípulos, para todos que ali seguiam ele, e disse: Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé assim. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, vamos falar um pouquinho a respeito da fé. A fé, ela é algo que nos leva além. A fé, se você souber o poder que tem a fé, você fazia muito mais uso da sua fé. A Bíblia fala que se nós tiver fé como um grão de mostarda, imagine que um grão de mostarda é muito minúsculo. E a Bíblia diz assim, que se nós tiver fé como um grão de mostarda, e nós dirá a este monte, vai, imagina um monte, uma montanha,
dirá: vai e se lança, se joga-te dentro do mar. Ela se jogará. Jesus disse isso. Então imagina o poder que tem a nossa fé. E a fé desse homem, ele, tipo assim, ele não precisou que Jesus fosse lá e curasse. Ele diz: não, só dá uma ordem só e ele vai ficar curado. Ele tinha fé. Ele foi na certeza que ele ia ter aquilo que ele pediu. Que Jesus só me dando uma ordem, o criado dele ia ficar sarado. Então, meus irmãos, a fé, ela move montanhas. Você pode ver e ler a Bíblia que fala a respeito de uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue. E aí você começa a olhar e meditar na palavra. E você começa a ver que foi através da fé que aquela mulher foi curada. A vida dela já não tinha mais um jeito, já não tinha mais a solução. Já fazia 12 anos, imagina 12 anos. O problema dela já tinha muito tempo que tinha aquele problema, aquela situação. E talvez muitos olhavam e falavam: não, vai morrer, não vai ter mais jeito. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela colocou a sua fé em prática e disse: não, eu tenho que ir até Jesus. Mas como? Eu não posso. Aí ela fez o seguinte: a multidão era grande, ela foi indo, e conseguiu chegar até Jesus e somente tocou na veste de Jesus. Tocou. No momento que ela tocou, ela ficou curada. Naquele exato momento. E Jesus parou seus discípulos, parou todo mundo, parou a multidão e falou: quem me tocou? Quem me tocou? E os seus discípulos falaram: mas mestre, a multidão é grande, a multidão te aperta, Senhor. Porque era uma grande multidão que acompanhava Jesus, porque onde Jesus passava, Jesus curava. Onde Jesus passava, Jesus libertava. Onde Jesus passava, Jesus transformava a vida. Onde Jesus passava, o milagre acontecia. Onde Jesus passava, prosperidade ali tinha. Onde Jesus passava, bênção acompanhava. E por causa disso, a multidão acompanhava Jesus. E pelo que Jesus falava, pelas palavras que saíam da boca de Jesus, só era palavra doce, era palavra que confortava. Através de uma palavra só as pessoas eram libertas, eram conselhos bons. Então muita gente acompanhava Jesus. Por onde Jesus ia, o povo falava: ó, vem vindo Jesus aí, ó, olha, Jesus tá vindo, o homem que cura, ó, Jesus, o homem que salva, Jesus, o que liberta, o Nazareno tá vindo aí. E então eu juntava grande multidão e seguia onde Jesus ia, seguia aquela multidão. E aí, naquele momento em que aquela mulher tocou em Jesus, Jesus parou a multidão e falou para os seus discípulos: mas quem me tocou? Provavelmente Jesus já sabia que ela tinha tocado ele, mas ele queria ouvir da boca dela que ela tinha tocado nele. Aí Jesus perguntou: quem me tocou? E os discípulos falaram assim: mas mestre, ô mestre, a multidão é grande, mestre. A multidão te aperta, mestre, alguém deve ter esbarrado no senhor, mestre. Jesus falou: não, alguém me tocou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Ou seja, alguém me tocou porque de mim saiu o poder. Jesus sentiu que saiu o poder dele. Naquele momento que ela tocou nele, saiu o poder, saiu virtude. Então Jesus sabia que alguém tinha tocado nele pela fé. Não era qualquer toque, qualquer esbarrão, não. Tinha tocado nele pela fé. Aí Jesus falou: quem me tocou? E ela ali naquele momento falou assim: Senhor, foi eu que te toquei. Meu problema era grande, Senhor. Eu não tinha como, Senhor Jesus. Eu que te toquei, Senhor. Jesus falou: vai, mulher. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Então, nós olhando para essa passagem, para essa passagem bíblica, nós começamos a aprender meditando na palavra. Porque não basta, meus irmãos, não basta, meus amados, nós pegar uma Bíblia dessa aqui e ler. Somente ler por ler. Nós temos que meditar, nós temos que se aprofundar naquilo que ela está falando e entrar no contexto e viver aquilo. Porque levar para o nosso dia a dia, porque a palavra é vida. É a palavra de Jesus, é a palavra, ainda é a palavra que salva, ainda é a palavra que cura.
E ainda é a palavra que liberta. E nós começamos a olhar nessa palavra, começa a meditar e começa a ver que não precisou Jesus falar fica curada. Não precisou Jesus fazer nada, somente dela tocar em Jesus, saiu poder, saiu virtude e ela ficou curada. Glória a Deus. Então, meus irmãos, ela tocou através da fé e Jesus fala que a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então, se nós fazer uso de nossa fé, irmão, imagina que eu tenho um interruptor, uma luz, onde liga e desliga a luz. E naquele momento, e você vai lá e toca, imagina a sua fé. Quando você pede algo para Deus, como essa mulher queria a cura, desejava a cura, ela tocou em Jesus. Imagine que foi um interruptor, ela tocou e acendeu a luz. Se nós fazer o uso de nossa fé, irmão, é somente nós pedir, mas pedir com fé, que Jesus dá, Jesus responde. Não importa o seu problema, o seu grau de dificuldade, não importa a sua situação, não importa se é uma cura que você necessita, não importa se é uma libertação a qual você necessita, não importa se é uma proteção ou uma falta de emprego, não importa o que é. Porque talvez você pode olhar assim para o problema do seu irmão e falar, mas o problema dele é pequenininho, o meu é grande. Mas cada um tem o seu problema e nenhum pode resolver o seu problema. E Jesus resolve todos. Se o seu é grande para você, pro outro ele pode ser pequeno, mas para você ele é grande. Mas seu Jesus, ele é maior ainda. E Jesus, ele pode resolver os seus problemas. Basta nós tocar pela fé, orar com fé, pedir com fé. Porque é um momento que nós pede, com certeza, da nossa oração, que nós tem fé na nossa oração, que nós colocamos nossa fé, que vamos alcançar. Jesus, ele alcança nós, porque nós oramos com fé. Porque o princípio de amar a Deus é a fé, tem que ter fé. Você tem que ter fé naquilo que você não vê, naquilo que ainda não aconteceu, de acreditar que vai acontecer com todas as suas forças, com toda a sua certeza. Eu preciso ser curado, mas tem que pedir com fé e tem que ter certeza que vai ser curado pela fé. Tem que ter aquela extrema certeza que Jesus vai te curar. E ele vai te curar, porque ele foi, e ele será, e ele é e ele será ainda o mesmo, o que curava, o que cura, o que salva, o que liberta. Então nós temos que ter fé, exercer a nossa fé. Pedir a Deus que aumente a nossa fé. Porque então imagina, meus irmãos, o tamanho da nossa fé, que a nossa fé é muito minúscula. Porque a Bíblia fala que se nós tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, grãozinho de mostarda, pequenininho, pequenininho, pequenininho. E nós disser a este monte, vai daqui para lá, e ele vai. Se lança no mar, e ele se lança no mar. Imagina o tamanho da nossa fé, então, porque nossa fé é muito pequena, porque muitas das vezes nós pede algo para Deus e ao mesmo tempo já desacredita, não acredita que vai acontecer aquilo. Nós entrega algo na mão de Deus e dali um pouquinho nós mesmos tá querendo resolver por conta própria. Por quê? Porque nós não estamos tendo fé que Jesus, que Deus, ele vai resolver para você. Nós não tá tendo aquela fé que Jesus, ele vai alcançar nós. Então nós temos que ter fé, orar para Deus ajudar nós nas nossas fraquezas, porque somos fracos, somos falhos. Mas temos que ter fé, exercer a nossa fé, clamar a Deus. Assim como aquela mulher que tocou em Jesus pela fé, assim como esse homem que teve aquela fé que falou assim, somente uma palavra, Senhor, e ela vai ficar curada, e o meu criado vai ficar curado. E Jesus maravilhou-se, ó, pra você ver, Jesus maravilhou-se daquilo. Falou assim, nem mesmo em Israel eu vi tanta fé assim. Então temos que ter fé. Temos que ter fé e buscar a Deus e mediante a luta, mediante a dificuldade, não desanimar, não olhar para o problema. Porque talvez a nossa luta é muito grande, que a nossa fé vai diminuindo tanto e a ponto de nós não acreditar mais. A ponto de nós querer desistir.
a ponto de nós não querer mais as coisas de Deus, porque tanta luta, tantos problemas, que nós não exerce a nossa fé. Nós começamos a olhar só para o problema, só para a luta, só para a dificuldade. Quanto se nós olhar para Deus, Ele é muito maior que nossos problemas, muito maior que nossas dificuldades. Glória a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, devemos olhar para Deus, clamar a Deus. Porque se o seu problema é grande, Deus é maior. Deus, Ele foi quem criou os céus e a terra. Deus, Ele é quem nos fez. Ele nos conhece por dentro e por fora. Deus, Ele nos ama, a ponto de mandar o teu Filho único morrer por nós, Jesus. Então, se nós ter fé, pedir, a Bíblia fala assim, clama a mim, responder-te-ei. Clama a mim, responder-te-ei. Então devemos clamar, meus irmãos, devemos buscar a Deus. Você vê que quando lá em, se eu não estou enganado, lá em Gênesis, quando diz assim, que a respeito de Ló lá, que quando Jesus veio destruir aquela cidade, ele ia exterminar Ló junto com os ímpios, com os injustos. E Abraão, ele intercedeu por Ló. Ele intercedeu por Ló e Deus livrou Ló. Mas já estava decretado que ele ia morrer. E Jesus o livrou por causa, através de uma oração. A sua oração, ela não só tem poder para te livrar, para te edificar, para te abençoar, mas tanto também por aquele que você ora. Se você ora em favor da tua família, da tua mãe, do teu pai, da tua irmã, do teu irmão, se você ora em favor do teu primo, do teu parente, do teu amigo, da tua amiga, se você ora, a oração ela tem poder, a sua oração ela tem poder para guardar aquele também. Aquele que ainda não serve a Deus, a tua oração tem poder para guardar e para livrar aquele a quem você está pedindo em favor dele. A Bíblia fala assim, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Pode muito, pode muito. Então se você ora, mas o meu irmão, a minha irmã, o meu pai, a minha mãe, meu pai não é crente, ele não acredita, ele não... Ora em favor dele, porque a sua oração tem poder para livrar ele, tem poder para guardar ele. A sua oração faz Deus mover a mão e guardar ele, proteger ele, onde ele estiver. Ela não só protege você, ela não só edifica você, mas também aqueles que você pede em favor, aqueles em qual você intercede por ele. Nós temos que orar, meus irmãos, porque você olha na Bíblia, o povo de antigamente ele orava. Moisés orou a Deus. Daniel orou a Deus. Nós temos que orar, porque a oração ela é um alimento. A oração é como um remédio. A oração imagina assim, eu vou usar uma metáfora, que você tem um celular e ele está descarregando. Tá quase desligando, você coloca ele no carregador, logo ele carrega. A oração, para nós, como se fosse um carregador. Nós vai se esvaziando. E a partir do momento que nós dobra o nosso joelho e fala com Deus, busca a hora, meia hora, uma hora na oração falando com Deus, nós se enche do Espírito Santo novamente. Nós volta de novo, com ânimo, com força. Então nós devemos orar, buscar, pôr fé nas nossas orações e saber que o momento que nós estiver orando, saber que Deus está respondendo com toda certeza. Orando, pedindo para Deus quebrar as barreiras, pedindo para Deus desatar os nós, abrir porta. Ter certeza que Deus está fazendo isso nesse exato momento que você está pedindo. No momento que você estiver pedindo pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, ter certeza que Deus está respondendo a sua oração. Ter aquela extrema certeza que Deus está ouvindo você. Porque Ele está te ouvindo. Mas tem que ter fé, porque uma oração sem fé, ela não é uma oração. Você pede, mas você não acredita. Como que Deus vai responder você? Se você pede
por pedir. Temos que ter fé. Temos que orar com fé. Pedir com fé. Glória a Deus, aleluia. Aqui eu deixo essa palavra para vocês, meus irmãos. Que vocês meditem nessa palavra. Ore a Deus, busque a Deus. Fale com Deus. Tenha fé. Que assim como esse homem teve fé de falar para o Senhor somente uma palavra e ele o responder, então você também tem que ter fé, meu irmão. Tem que buscar. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, receba essa palavra para a tua edificação. Glória a Deus, aleluia. Amém.